Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Acho que todos já pedimos comida por aplicativo. Pois bem, hoje vou contar para vocês 7 histórias reais de terror relacionadas a esses famosos aplicativos. Se você é novo ou nova no canal, não hesite em se inscrever. Vamos lá, vamos começar. Trabalhar como entregador. Para a DoorDash é um ótimo trabalho. Desde que me mudei para Converse, Texas, costumo fazer entregas em San Antônio, mas às vezes pego algumas que me levam mais para o interior. Antes essas entregas não me incomodavam, aceitava qualquer coisa só para fazer. Após aquele incidente no rancho texano, nunca mais faço entregas fora de Converse e San Antônio. Por volta das 20 a 30 eu pegava um pedido para entregar no meio do nada. Isso é o louco do Texas. Em um momento você está na cidade grande e no outro não há mais nada por quilômetros. Dirigindo em busca da entrada da enorme propriedade, segui uma grande cerca ao lado da rua, pensando que ela eventualmente acabaria me levando até a entrada, e eu estava certa. Cheguei a uma pequena estrada que levava a um grande portão elétrico, com uma caixa elétrica onde era preciso digitar um código para entrar. Como não recebi o código, entrei em contato com quem fez o pedido. Ela me respondeu em 1 minuto com uma mensagem que dizia: "O código é Jogo da Velha 6660, bem-vinda à família." Essa última frase me deixou perplexa. Me debrucei na janela, digitei o código e ri ao notar que usaram 666 como senha. Depois de 1 segundo, o portão fez um barulho enorme e surdo, e então se abriu lentamente, deslizando sobre trilhos enferrujados. O portão se abriu para um longo caminho sinuoso, ladeado por árvores de cada lado. Devem ter sido plantados ali pelos donos há muito tempo, pois pareciam fora de lugar em meio aos campos áridos do rancho. Comecei a descer a alameda e não conseguia evitar o sentimento assustador que me invadia. Eu estava tensa. Ainda bem, pois ao virar na alameda, meus faróis iluminaram um homem alto e pálido de terno preto sujo. Nós nos olhamos diretamente nos olhos. Por um momento, nenhum de nós se mexeu. Eu estava em choque. Acabei encontrando coragem para abaixar um pouco o vidro e gritar: "Foi você quem fez o pedido?" Mas ele não respondeu. Ele simplesmente deu um passo para o lado antes de apontar para a entrada, como se estivesse me dizendo para continuar, o que eu fiz com relutância. Avancei pela entrada pensando que, atrás de cada árvore, outras pessoas com fantasias como a do homem da entrada poderiam estar escondidas. Continuei andando até ver uma casa à minha frente, parecendo saída do meu pior pesadelo. Havia pelo menos 1 dúzia de homens, talvez mais, em pé na varanda da grande casa e ao longo de toda a entrada. Todos vestidos com ternos cobertos de sujeira, alguns pretos e outros cinzas. Eu congelei, não sabia o que fazer, mas sabia muito bem que nada me faria sair do meu carro naquele momento. Depois de ficar naquela entrada encarando o grupo de homens estranhos, percebi que um deles segurava algo na mão. Meus olhos se arregalaram ao perceber do que se tratava e rapidamente engatei a ré. Na varanda, um dos homens segurava um rifle. Não estava perto o bastante para ver o tipo, mas sabia que era uma arma de fogo. Eu pisei fundo no acelerador e coloquei meu carro em marcha ré para dar a volta e sair dali o mais rápido possível. Percebi que alguns homens começaram a se aproximar do meu carro. Após dar a volta, engatei a marcha à frente e acelerei. Soltei um grito ao ouvir uma enorme explosão, seguida do meu para-brisa traseiro se estilhaçando. Inclinei-me para a frente, abaixei a cabeça ao máximo e continuei olhando sobre o painel. Enquanto eu descia a alameda, podia ver um homem aparecer atrás de cada árvore por onde eu passava e avançar, pensava eu, no caminho por onde eu dirigia. Nenhum parecia armado. Saí da alameda e voltei à estrada. E quando passei pelo portão ainda aberto, vi que eles começaram a fechá-lo. Eles estavam tentando me prender lá dentro com eles. Eu acelerava pela estrada e ligava para a emergência a caminho da delegacia, explicando o que tinha acabado de acontecer. Eles se confundiram quando dei o endereço, pois já conheciam. O local parecia abandonado há 10 anos. Quando a polícia chegou ao rancho, a propriedade ainda parecia abandonada e não havia ninguém por perto. 3 horas após chegar em casa, por volta das 2h30, recebi uma mensagem. "Onde você foi?" A gente só estava começando a se divertir. Foi a última vez que aceitei uma entrega fora da cidade. Eu comecei a trabalhar
Comecei no DoorDash logo após o início da pandemia, há cerca de 2 anos e meio, e no início eu adorava. Eu havia terminado o ensino médio e ganhava bem fazendo entregas no Brooklyn e arredores. O mais legal desse trabalho é que eu podia escolher meus próprios horários. Sem nada melhor para fazer, fazia o máximo de entregas para ganhar o máximo de dinheiro enquanto podia. Se eu parei, foi só porque eu perdi meu carro e não podia me dar ao luxo de comprar outro sem arrumar outro emprego, um que não precisasse de tanta mobilidade. Veja, eu fazia como de costume e esperava alguém fazer um pedido para eu poder buscar e ganhar uns trocados. E quando finalmente chegava um pedido, eu corria para aceitar e pegava a estrada para buscar. Era uma pizzaria que eu já conhecia, então não foi difícil encontrar um lugar para estacionar e pegar a comida. E no momento em que o pedido ficou pronto, eu já estava lá, pronta para pegar. Eu me apressei para voltar para o meu carro, avisando a pessoa que tinha pedido a pizza que eu já tinha pego o pedido e que estava a caminho. Olhei o celular e vi que a entrega era em um prédio a alguns quarteirões. Em segundos, já estava a caminho com a comida. Demorei cerca de 6 minutos para chegar ao prédio. Felizmente, não foi difícil estacionar na rua às 7h da manhã. Achei uma vaga ao lado do prédio. Agora, a entrega era sem contato. Ou seja, eu tinha que deixar a comida na porta e tirar uma foto. Avisar ao solicitante que a pizza estava embaixo e que era sua responsabilidade buscá-la. Então, eu ia até a porta e deixava a comida em um lugar seguro. E quando eu tirava meu celular do bolso, percebia um grupo de rapazes que não pareciam ter mais de 16 anos, não pude deixar de notar que eles não paravam de me lançar olhares. Então, na minha cabeça, eu pensava que eles estavam apenas tentando pegar a comida. Por isso, não me senti nem um pouco em perigo e continuei com meus afazeres. Peguei meu celular e comecei a tirar uma foto da comida. Eu até liguei para o número que estava exibido para avisar a pessoa que tinha feito o pedido que a comida dela estava lá embaixo. Não queria que ela ficasse mais tempo sem aquela pizza deliciosa. Ao desligar, olhei novamente para a esquina do prédio e dessa vez vi que o grupo inteiro estava me encarando. Eu não sabia por quê, mas fiquei muito desconfortável e pensei que era hora de ir embora. Então, me virei e fui em direção ao meu carro. Eu podia ver o grupo se movendo fora do meu campo de visão. Eles estavam vindo na minha direção. Mas, mais uma vez, na minha cabeça, eu pensava que ele queria a comida. Então tentei não surtar e continuei andando até o meu carro. Foi aí que ouvi um deles gritar pra mim: "Ei, moço!" Eu tentei ignorar, mas ele repetiu: "Ei, moço, espera um segundo." Até hoje não tenho certeza do porquê, mas parei de repente e me virei para o grupo que tentava chamar minha atenção. Ao me virar, entendi logo as intenções deles. Assim que fiquei de frente para eles, ouvi 3 barulhos que pareciam quase pequenos fogos de artifício. Ao mesmo tempo, vi 3 flashes de uma pistola pequena que um dos adolescentes segurava. No início, não senti nada, mas quando minha perna cedeu, percebi na hora que fui atingido. Caí e a dor apareceu. Eu gritava por ajuda, pensando que eles iam me matar por algum motivo que eu não sabia. Fiquei aliviada quando o grupo correu até meu carro, onde estavam minhas chaves. Ouvi gritos ao meu redor quando o carro arrancou. A pessoa que tinha pedido a comida saiu e foi ela quem chamou a emergência. Quanto a mim, nunca recuperei aquele carro, mas felizmente não perdi a capacidade de andar depois de tudo isso. E eu claramente aprendi uma lição sobre estar consciente do que está ao meu redor quando me mudei para a universidade para... A primeira vez, meus pais tinham comprado um Toyota Matrix velho e batido para que eu pudesse ir para casa quando quisesse. Passei a odiar aquele ferro velho, mas ele me levava do ponto A ao B e me ajudou a conseguir um emprego de entregadora em uma pizzaria, então ainda agradeço o gesto. Certa noite, durante uma entrega, algo aconteceu e desde então nunca mais sentei no banco do motorista. Como disse, naquela noite eu fazia entregas e tinha acabado de voltar ao carro após deixar várias pizzas em um prédio. Foi quando eu percebi de repente que não tinha trancado o lado do passageiro. E eu só percebi isso porque esse cara abriu a porta e entrou no meu carro. E no momento em que eu estava prestes a mandar o cara sair, vi que ele estava armado. Eu estava com muito medo de dizer qualquer coisa e ele apontou a arma direto para o meu rosto, antes de dizer e sussurrar: "Dirija." Enquanto eu entrava na estrada, literalmente tremendo no meu assento, vi pelo retrovisor 2 policiais saindo correndo de um beco. E foi então que eu entendi que provavelmente era atrás dele que eles estavam correndo. Eles provavelmente tiveram tempo suficiente para anotar a minha placa. Eu tinha razão, pois logo vi luzes piscando no retrovisor. Eu nem precisei olhar pro cara.
Eu o vi levantar a arma, apontar para mim e dizer: "Se você parar esse carro, eu estouro seus miolos." Então, continuei dirigindo, até chegarmos ao subúrbio. Os policiais ficaram atrás de mim o tempo todo, sem nem gritar para a gente parar no megafone deles. Ou seja lá como aquilo se chama. Eu pensava que era porque sabiam do sequestro em andamento. O cara mandava acelerar, mas eu só dizia que não podia. É uma lata velha. Se eu pisar fundo, o motor pode pifar. Então, ele só adiou o inevitável o máximo que pôde. Eu não sei exatamente por quanto tempo a gente ficou na estrada, porque o reloginho digital estava quebrado. Mas depois de um tempo, a gente acabou vendo uns campos e meu marcador de combustível começou a piscar. Falei pro cara que, se não tentássemos parar para abastecer, ele pediu para parar no primeiro lugar que visse. Posto de gasolina que a gente visse. Então eu obedeci, mas não antes do cara pegar o telefone para ligar pro socorro e explicar ao outro lado da linha o que estava acontecendo em detalhes. Pedi para ela avisar aos policiais que, se chegassem perto enquanto abastecíamos, matariam a refém. A gente parou num posto de gasolina no meio do nada e eu estava apavorada. Mas eu perguntei para ele se queria que eu saísse para abastecer. Ele olhou em volta e viu que era aquele tipo de bomba em que precisava pagar antes. Ele recusou, mas precisava pensar numa solução antes de me deixar sair do carro. Os policiais ficaram afastados o tempo todo, pois achavam que o cara podia me matar. E eu estaria mentindo se dissesse que não pensava a mesma coisa. Durante todo esse tempo, eles gritavam no megafone para ele soltar a refém, que poderiam chegar a um acordo e que ninguém precisava morrer. Hoje, Malcolm, se entrega, a gente vai te arrumar ajuda. Ele tentou ganhar tempo apontando a arma para minha cabeça de vez em quando para afastar os policiais. Juro que toda vez que ele fazia isso, achava que puxaria o gatilho e acabaria com tudo. Mas pensando bem, se ele tivesse feito isso, os policiais teriam simplesmente invadido o carro e atirado nele. Pelo menos é o que eu acho. Depois chegou um momento em que percebi que ele estava tentando encontrar uma saída para o problema em que tinha se metido. Ele sabia que não podia sair do carro para pedir aos frentistas liberarem a bomba, porque eles iriam se esconder imediatamente ao perceberem que a situação era perigosa e não havia nenhuma maneira de chamar a atenção deles. Depois, ele ficou convencido de que, se eu saísse do carro, eu iria correr imediatamente para os policiais, o que, para ser honesta, era mesmo o meu plano de fuga. Naquele momento, ele me perguntou até onde eu conseguiria ir com os sentidos que ainda me restavam, e eu respondi, com certeza 1 ou 2 quilômetros, realmente não muito longe. Ele soltou um suspiro profundo, como um balão esvaziando. Provavelmente era isso mesmo. Ele estava sem ideias, sabia que era o fim. Nesse momento, percebi que era quando ele estava mais perigoso. Eu estava bastante convencida de que ia morrer nesse ponto. Eu tinha colocado na cabeça que o cara só ia sair de cena com estilo, fazendo algo pequeno antes de gastar o resto das balas nos policiais. Então, eu ouvi ele dizendo pra si mesmo: "Ah, merda, antes de fazer alguma coisa com a arma dele, tipo tirar a trava de segurança ou algo assim." Eu pensei que tinha chegado a hora. É assim que minha vida termina, dentro de um carro velho com um maluco do caramba. Fechei os olhos, senti minhas mãos agarrando o volante com tanta força que dava pra sentir ele tremendo. E então bang! E 1 segundo depois, ao invés de sentir que estava indo embora, percebi que podia abrir os olhos. Mas então, a primeira coisa que vi foram algumas gotas de sangue no painel do lado do passageiro. E então, ao me virar, comecei imediatamente a sentir náuseas. Porque o cara obviamente enfiou a arma na boca antes de puxar o gatilho. Porque havia uma tonelada de sangue e pedaços de cérebro por todo o teto do meu carro. Abri a porta do carro e comecei a vomitar, com as mãos sobre a cabeça. Enquanto os policiais gritavam para eu deitar no chão, tive que me deitar no meu próprio vômito enquanto eles corriam até mim com armas apontadas, caso eu estivesse envolvida. Parece loucura, mas de verdade, eu não ligava, porque eu sabia que tinha acabado, que eu estava segura. Enfim, mais do que antes, tudo estava melhor. Tipo, acho que nem consigo descrever em palavras o quanto eu me senti aliviada. Era como se eu estivesse chapada. A gente vê e ouve falar de pessoas que choram depois desse tipo de coisa, e eu acho que é assim que elas lidam com a emoção. Mas pra mim, foi quase como se eu tivesse ganhado alguma coisa, como se eu tivesse vencido o carjacker por ter sobrevivido, ou algo assim. Enfim, é melhor eu parar antes que isso fique abstrato demais. Não desejo esse tipo de experiência pra ninguém. Sou entregadora de pizzas. É de longe.
A coisa mais assustadora que já me aconteceu foi há cerca de 1 ano. Eu estava trabalhando numa quinta-feira à noite e geralmente tinha bastante trabalho. Fiz várias entregas e com o passar das horas, tudo foi ficando mais calmo. Por volta da 1 da manhã, recebi um pedido de pizza de queijo. Coloquei a pizza no carro e dirigi até o local, a cerca de 10 minutos dali. Era uma área da cidade onde eu quase não entregava e era mais degradada. Chegando ao endereço, vi uma casa. Era um pouco degradada como a maioria das casas da região. E havia um poste na frente que parecia estar circulando pela casa. Saí do meu carro, peguei a pizza e fui pela entrada até a casa. Subi então os degraus até a porta e toquei a campainha. Cerca de 30 segundos se passaram e eu ia tocar novamente. Quando a porta começou a se abrir, um homem corpulento, careca, de cerca de 50 anos, apareceu. Ele ficou lá me encarando por 1 segundo. Eu disse que estava com a pizza dele e estendi a caixa para ele. Ele parecia quase surpreso e me respondeu: "Ah, ok, legal." Depois, ele simplesmente olhou ao redor. Ele me pareceu um pouco estranho. Depois, ele me explicou que precisava buscar troco para me dar uma gorjeta e que voltaria já. Ele entrou e fechou a porta. Esperei 2 ou 3 minutos, mas ele não voltou. Eu pensava em ir embora quando ouvi um barulho e imaginei que o homem estava chegando. Mas ouvindo com mais atenção, percebi que não vinha de dentro de D, vinha de fora. Na varanda, olhei para o barulho e vi 3 homens se aproximando da casa. A cerca de 30 metros, acho que foi só meu instinto, mas assim que os vi, me virei e corri o mais rápido que pude pelo caminho. Ao fazer isso, ouvi os 3 homens correndo atrás de mim. Corri até meu carro, destranquei e entrei rapidamente. Liguei o motor freneticamente e pisei fundo. Assim que meu carro começou a andar, os homens chegaram até mim. Um deles bateu na porta do meu porta-malas e outro tentou abrir a porta do outro lado, mas eu consegui escapar por pouco. Saí rapidamente do bairro e fui direto até a pizzaria. Acho que essa entrega era algum tipo de armadilha para me atrair até lá e me extorquir, ou talvez até coisa pior. Desde então, eu realmente não fiz mais entregas nessa área, mas quando faço, fico muito atenta. Eu tenho 21 anos e ele... Há cerca de 3 anos, quando eu tinha 18 anos, decidi procurar um emprego como entregadora de pizza. Morávamos numa vila pequena com poucas coisas, mas havia uma pizzaria. Meu irmão mais velho já trabalhou como entregador de pizza lá. No ano passado, fui deixar meu currículo. O dono era um homem de meia-idade chamado Gary. Ele me disse que eu estava contratada assim que pedi para deixar meu currículo. Achei que ele estava brincando, então ri, mas ele explicou que estava falando sério. Eu me lembrava que meu irmão tinha me dito que Gary era meio estranho, mas eu não ligava muito, desde que eu tivesse um emprego. Fui treinada na semana seguinte e pouco depois tive meu primeiro dia de verdade lá. Eu tinha que trabalhar à noite e ao chegar só estavam eu, Gary e outro garoto que estudava no mesmo colégio que eu e se chamava Mike. Como eu disse, era um lugar pequeno e uma vila pequena, então geralmente não tinha muita gente. Enquanto esperava, passei o esfregão antes de chegar um pedido de entrega. Normalmente, Gary preparava as pizzas e o entregador levava. Quando uma ficou pronta, pediram para eu entregá-la. Peguei o endereço e a pizza antes de entrar no carro. Mas Gary me seguiu. Ele me explicou que queria ir comigo para se certificar de que eu faria a entrega corretamente. Isso me incomodava um pouco, porque eu sabia que faria tudo certo e não queria que ele fosse comigo. Ele dizia que seria constrangedor e Gary me assustava. Mas como ele era o chefe, não tive escolha. Ele entrou no carro e fui até o endereço sem problemas. Gary mal falou e apenas me observou. Cheguei na casa, saí do carro e entreguei a pizza enquanto Gary me esperava no carro. Ao retornar ao meu carro estacionado na rua, vi Gary ao volante acenando para eu sentar no banco do passageiro. Eu entrei e perguntei por que ele estava dirigindo. Ele respondeu que precisava me mostrar uma coisa. Tive um mau pressentimento e não gostei que Gary dirigisse meu carro. Eu perguntei de novo para ele, mas ele não me respondeu e ficou concentrado. Na estrada, ele começou a pegar o caminho de volta, mas acabou entrando em uma estrada pela qual não deveríamos passar. Gary começou a falar, mas seu tom mudou e ele disse: "Cale a boca." Foi quando percebi que estava encrencada. Tinha medo do que Gary pudesse fazer e ele era bem maior que eu. Ele pegou uma estrada ainda mais deserta e dirigimos por minutos até ver uma placa de pare se aproximando. Fiz o que senti que precisava fazer e assim que o carro diminuiu a velocidade o suficiente, abri a porta e saí. Depois corri o mais longe que pude. Comecei a correr pela grama e depois por um tipo de bosque.
Ouvi a porta dele se abrir enquanto eu corria e ouvi ele gritar, mas não entendi o que ele dizia. Então, comecei a correr ainda mais rápido. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava ir embora. Corri o máximo que pude até ficar sem fôlego e me esconder atrás de uma árvore. Não ouvi nada, então decidi pegar meu celular e ligar para minha mãe. Contei a ela o que tinha acontecido e ela me pediu para ativar minha localização para que pudesse vir me buscar. Ela chegou cerca de 15 minutos depois e então chamou a polícia. Meu carro e Gary tinham desaparecido. Ele foi encontrado e preso uma semana depois. Meu carro estava dentro do dele. O restaurante dele foi fechado e eu acabei conseguindo um emprego em um supermercado local. Recentemente me mudei para longe. Me mudei para outra vila pelas aulas e logo consegui emprego como entregadora de pizza. Já fiz isso antes e gosto porque é relativamente simples e ganho um bom dinheiro com as gorjetas. Faço muitas entregas tarde da noite. Algumas noites atrás, eu estava trabalhando e recebi um pedido por volta das 2 horas da manhã. Era para uma pizza grande de queijo. Nessa hora, não tinha muita gente trabalhando. Preparei a pizza, coloquei no carro e fui entregá-la. Eu não conhecia muito bem a região, então sempre colocava o endereço no meu sistema de posicionamento global e seguia as instruções. Eu entrava no carro e digitava o endereço. O sistema de posicionamento global indicou 15 minutos de viagem e o caminho parecia me levar ao nada. Dirigi cerca de 10 minutos na floresta, sem ver casas ou prédios. Então, finalmente, eu deveria virar em uma estradinha de terra que mal conseguia enxergar. Se não tivesse aparecido no meu celular, na minha opinião, eu certamente teria perdido. Eu diminuí a velocidade e entrei na estradinha de terra. Segundo o meu sistema de posicionamento global, devo seguir nesta estrada por cerca de 1 quilômetro, virar à esquerda e chegarei ao destino. Eu comecei a dirigir pelo caminho que era cercado pela floresta, então meu celular de repente perdeu todo o sinal. Isso não me surpreendeu muito, já que eu estava tão longe da cidade, mas eu estava preocupada porque precisava encontrar a casa onde ia entregar a pizza. Continuei dirigindo devagar, procurando uma estrada à esquerda, até que finalmente a encontrei e entrei. A estrada seguia de terra, cercada por floresta ainda mais densa. É estranho estar nessa estrada a essa hora da noite, sem saber onde eu estava. Avançava devagar pela estrada, buscando uma casa, prédio ou alguém que tivesse pedido uma pizza. Mas eu só via árvores, floresta densa e grama. Ainda sem sinal no celular, eu sabia que estava perto da entrega. Estava realmente escuro e era difícil enxergar, com a única luz vindo dos meus faróis. Eu não via nada que parecesse um prédio. Comecei a ter um pressentimento estranho ali e após 5 minutos dirigindo e procurando, continuei. Eu decidi dar meia volta porque estava claro que não havia nenhum prédio. Então eu dei meia volta até o outro caminho de terra e depois até o lugar onde eu ainda tinha sinal. Consegui conexão no celular e olhei o mapa de novo, mas o endereço havia sumido. Encontrei o mapa onde tinha anotado o endereço e o coloquei novamente no sistema de posicionamento global, mas dessa vez ele não encontrou o endereço. Resolvi apenas ir para casa e tentar entender o que aconteceu. De volta ao restaurante, mostrei o endereço ao meu chefe e expliquei o ocorrido. Ele se surpreendeu quando contei e disse que não havia casa ou prédio naquela área. Voltei para ver o pedido, mas ele sumiu. Coloquei tudo isso na conta da falta de sono, mas até hoje eu realmente não saberia explicar o que aconteceu. Talvez fosse só cansaço, mas ainda assim foi uma experiência muito assustadora. Tendo crescido em uma pequena vila no Colorado, né? Como adolescente de 19 anos sem universidade, tinha poucas opções de trabalho. Então, quando tirei minha carteira de motorista, acabei conseguindo um emprego em um dos restaurantes onde eu adorava comer. Naquela época, eu entregava pedidos e cuidava das mesas quando não havia entregas. A área de entrega não era muito grande, apenas cerca de 4 quilômetros, mas considerando que a região ao redor da vila era composta principalmente por florestas montanhosas. Algumas entregas podiam levar quase 40 minutos, mas isso não era um problema. Eu adorava dirigir e adorava ver as paisagens ao meu redor durante as minhas entregas. Certa noite, Mãe Natureza mostrou o quanto podia ser assustadora. O restaurante recebeu um pedido de entrega e reconheci o endereço na hora. Era cliente frequente e assim que a comida ficava pronta, chegava em 15 minutos de carro. Ao entrar no meu carro, nem precisei ligar o sistema de posicionamento global, porque eu sabia exatamente qual era a casa. Eu gostava da entrada de cascalho que levava até a casa. Eu sempre via pequenos bichinhos, como esquilos e outros, correndo pelas árvores e ao longo do muro de pedra que acompanhava a entrada.
Essa entrada dava acesso a uma área para cerca de 4 carros. Eu adorava isso, porque sempre tinha só um carro estacionado lá. Então, eu sempre tinha espaço para dar a volta facilmente, sem precisar fazer manobras. Enquanto eu dirigia por essa entrada naquela noite, fiquei surpresa por não ver nenhum animal espalhado por ali. Achei que com o frio ele só não tinha saído, então avancei e parei em frente à casa. Ao sair do carro, senti que algo ou alguém me observava, mas ignorei isso ao ver o proprietário me olhando pela janela e dei a volta no carro até o lado do passageiro para pegar a comida. Ao me inclinar no carro, ouvi um barulho atrás de mim. Endireitei-me e me virei rápido para ver do que se tratava, mas ao fechar a porta do lado do passageiro, ouvi um rosnado profundo e inconfundível. Saindo das árvores, tentei enxergar pela floresta escura de onde vinha o barulho, enquanto recuava devagar para a casa. Então vi um urso negro médio correndo da floresta. Eu podia ouvi-lo rugir a cada passo que dava. Virei-me e corri o mais rápido que pude em direção à casa, e ao chegar nos degraus, não perdi tempo batendo na porta. Agarrei a maçaneta e, felizmente, a porta estava destrancada. Consegui entrar. Pedi desculpas por entrar, mas ao olharem pelas janelas, eles entenderam. Ainda acho que o urso não queria me atacar, pois, se quisesse, era rápido o bastante para isso. Se eu tivesse que adivinhar, diria que provavelmente havia filhotes de urso por perto e que ele estava tentando me assustar. De qualquer forma, nunca vou esquecer a visão dos dentes dele vindo na minha direção. Nunca vou esquecer a visão dos dentes dele vindo na minha direção.